Deus diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e também dos sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Você pode saltar para o capítulo 2, por favor, verso 3. Capítulo 2, verso 3. A Bíblia diz assim: eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Obrigado, queridos. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Agora salte um pouquinho mais para o capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ele ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Só até aqui, amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, amém? Bom, irmãos, nós estamos falando desse tema, líderes para um tempo como este. Nós compartilhamos algumas verdades, só para você sintonizar, você que não pegou nenhuma dessas mensagens. Neemias, ele nasce em meio ao cativeiro, e nesse instante da história do povo de Israel, a nação estava dominada pela Pérsia. Neemias era copeiro do rei, como copeiro, era alguém que servia ao rei com vinho, e naquela época, irmãos, toda a gente que tentava eliminar o rei, sempre envenenavam vinhos, porque o rei recebia muitas honrarias, muitos presentes. Você pode ir na Bíblia e você vai encontrar isso em Salomão. Salomão era visitado por tanta gente trazia presentes para ele, e às vezes alguém trazia um vinho, e o rei estava ali pronto para beber aquele vinho, e Neemias era aquele que ia tomar, talvez até para morrer no lugar do rei. Olha que coisa, hein? Está pensando que é fácil ser copeiro? Mas mais do que isso, de acordo com a palavra que é usada para copeiro em Neemias, ele também seria uma espécie de conselheiro, alguém muito perto do rei, que conversava com o rei, até mesmo ouvia alguns planos que o rei tinha no seu coração. Então Neemias estava ali, sempre em volta de toda essa situação. E é interessante, irmãos, que Neemias era uma pessoa da mais alta confiança do rei. E Deus começa a sensibilizar o coração de Neemias através de uma notícia de como estava a família, o povo lá em Jerusalém, a cidade onde ele havia nascido. E a notícia é que o muro estava destruído, e essa situação fragilizava completamente o povo de Israel, porque uma cidade sem muros é uma cidade frágil que o inimigo pode invadir a qualquer momento. E Deus traz essa notícia para Neemias, e a forma como Neemias reage a essa notícia revela para mim e para você princípios de liderança na vida dele, que nós precisamos aprender. Nós estamos aí à beira da multiplicação da célula. Às vezes nós estamos aqui, outros irmãos, olhei para o Everton, lembrei da liderança dele no Ministério Louvor, outros que lideram tanta coisa aqui dentro, cuida de tanta coisa, e a gente precisa entender que ser líder não é apenas assim, eu quero somente, mas é necessário que a gente tenha também alguns princípios na nossa vida, algumas atitudes que Neemias teve. Por exemplo, nós entendemos nesse texto que líderes para este tempo, ou para um tempo como este, são pessoas que são comuns. Neemias não era um grande expert, não, Neemias era uma pessoa comum, uma pessoa do povo que exercia uma função, gente comum. Então Deus quer usar gente comum, amém? Então não fica pensando, eu não sei ler, eu não sei isso, eu não sei aquilo, então eu não posso, eu sou limitado, eu não tenho faculdade, então não posso. Tem nada a ver com isso, irmão, tem nada a ver com isso.
Nós mesmos em nossa igreja temos experimentado tanta coisa, né? De Deus usando pessoas tão simples, pessoas, sabe, tão simples mesmo. E às vezes aquele que tem lá mestrado, faculdade, doutorado, sabe, toma um banho de Bíblia, um banho de espiritualidade, uma pessoa simples assim. Deus quer usar gente comum. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que Deus, Ele escolheu as coisas simples para poder envergonhar as sábias, né? Ele escolheu gente comum, irmão, gente comum. O próprio Jesus faz uma oração totalmente contrito. Olhe para mim, por favor. Totalmente contrito, quebrantado, ele diz assim: Pai, obrigado, porque o Senhor não revelou estas coisas aos grandes, aos poderosos, mas aos pequeninos. Aos pequeninos, amém? Deus revela essas coisas aos pequeninos. Interessante, irmão, que os primeiros a saberem da notícia do nascimento de Jesus foram pastores no deserto, pastores que cuidavam do rebanho na madrugada, gente que ninguém dava muito valor para ele, mas foram pastores. A primeira pessoa a saber da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, uma mulher na cultura judaica, a coisa mais absurda. Deus escolhe pessoas comuns, amém? Glória a Deus. Segundo, nós entendemos que são pessoas que fazem também aquilo que é incomum. Apesar de serem pessoas comuns, elas fazem aquilo que é incomum. Elas estão sempre sobressaindo a maioria. Elas estão sempre indo além. A gente olha para Neemias podia dizer assim: isso não é comigo. Mas diz: não, isso é para mim. Isso é para mim. Eu estou decidido. A gente leu aqui no capítulo 1, o que Neemias faz? Ele se põe a jejuar, a orar, semanas, colocando-se diante de Deus. Isso é muito interessante para nós. Gente que faz aquilo que é incomum. Nós aprendemos também que são pessoas que se enxergam como responsáveis. Neemias não disse assim: olha, isso é problema de vocês lá, porque eu estou bem aqui no palácio, estou me dando bem, tem comida boa, tenho roupa boa. Ele não, ele não diz nada não, isso é responsabilidade minha. Quando o rei pergunta para ele: por que você está triste? A resposta dele é: como eu estaria feliz se a cidade de onde eu nasci, onde estão lá os sepulcros dos meus pais, se ela está destruída? Como que eu vou ficar feliz com isso? Porque eu sou responsável, é o meu povo, é a minha gente. Amém, irmão? Você está aqui? Amém? E nós entendemos que as pessoas que se enxergam como responsáveis, é que na verdade o responsável ele trabalha com alegria, ele faz as coisas com prazer. O responsável ele também se entristece quando vê descaso. Ele passa com um papel no chão, ele não pisa, ou então não joga outro em cima, ele apanha, ele guarda, ele leva para o lixo. Por quê? Porque ele se sente responsável. Ele passa por uma janela que está aberta, ele fecha a janela. Ele passa por um ventilador que está ligado, ele desliga o ventilador. Ele passa por uma porta que ficou aberta, ele fecha a porta. Ele não sai dizendo aí por aí: ah não, eu não ganho para isso, essa não é a minha ocupação, isso não é a minha função. Não, gente, quem é responsável, ele se enxerga assim. Ele não fica feliz quando ele vê um descaso. O próprio Jesus revela isso para nós, né? Quando ele entra no templo, Jesus, ele olha aquilo ali, aquela bagunça que estava no templo, gente ocupando o pátio dos gentios, ele diz assim: olha, o zelo pela tua casa me consumirá. O evangelista Mateus diz isso, que o sentimento de Jesus era um zelo profundo pela casa de Deus. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, um zelo pelas coisas de Deus. A gente zelar, a gente ter cuidado, sabe? Não é pegar uma cadeira e colar um chiclete embaixo, né? Não é isso, como muita gente faz. Não é simplesmente pegar, deixar a criança riscar a cadeira, como às vezes acontece aqui em nosso meio. Não, irmão, não, descaso não. A gente não vai deixar uma coisa acontecer de qualquer jeito, não. O que é isso? A gente não pode tratar a casa de Deus dessa forma. Tá certo? Tem gente que quando, né? Eu estava falando com o Mara, eu tenho um amigo que ele é o rei da gambiarra, né? O que é isso, irmão? Tudo é gambiarra, tudo dele é gambiarra. Ele amarra um arame aqui para pendurar um negócio, aí ele vai no banheiro, não tem um gancho para pendurar a toalha, aí ele sabe o que ele faz? Ele bota um arame com um prego para pendurar a toalha. Sabe, coisa horrorosa, irmão, coisa cheia de gambiarra. Bota o bombril na antena porque não está pegando direito, né? Bota litro d'água em cima do relógio. Irmão, isso é superstição, meu irmão. Botando garrafa d'água em cima do relógio para ver se baixa a energia. Vai baixar a energia quando você começar a apagar as luzes, estão acesas sem necessidade, né? Então tem um negócio, tem um pessoal que gosta de uma gambiarra, aí bota um preguinho aqui, pendura ali, a casa fica parecendo, sabe, parecendo uma peneira, a parede da casa toda furada, aí pendura uma folhinha aqui, aquelas folhinhas do mercado, bota uma folhinha aqui, outra folhinha lá. Irmão, para com isso, irmão, não fica fazendo essas coisas não. Aquele monte de gambiarra, e amarra daqui, aí a mangueira está furada, ele bota um
plástico, um barbante, depois bota durex no negócio, fita isolante. Negócio esquisito, irmão, para com isso. Vamos fazer o negócio direito. Nós entendemos que pessoas responsáveis também são leais à sua liderança. Nós entendemos que pessoas responsáveis fazem acontecer, elas não ficam admirando, elas pegam e fazem, irmão. Fica só na contemplação, não. E hoje, irmão, aí nós vimos também mais uma verdade, que pessoas, líderes para esse tempo, são pessoas que são abnegadas, são pessoas que abrem mão. Nós falamos muito disso, de abnegação, de deixar você e se preocupar com o outro. A gente falou muito disso. E hoje, irmãos, como eu falei, que é uma coisa muito importante, que fere muito relacionamento, muito casamento. Quem são os líderes que Deus quer usar neste tempo? São pessoas que sabem administrar conflitos. Amém? Você pode repetir isso? Pessoas. Diga para o teu vizinho aí, do teu lado aí. Meus irmãos, com muito carinho, a razão da maioria dos fracassos numa liderança, seja ela qual for, é justamente a falta de sabedoria para administrar conflito. A questão não é o conflito. Tem gente que deixa o emprego por causa do conflito, tem gente que termina um casamento por causa do conflito, tem gente que, deixa de estar congregando em uma igreja por causa de conflito, tem gente que deixa de frequentar uma célula por causa de conflito, tem gente que abandona a liderança por causa de conflito. Mas não é o conflito, é porque não soube administrar o conflito. Quando nós olhamos para esse texto de Neemias, nós vamos descobrir, irmãos, que Satanás, ele está por trás. Por mais que o nome dele não apareça nesse livro de Neemias, ele está por trás de tudo o que acontece na história de Neemias. Nós precisamos compreender que Satanás, ele sempre será o primeiro a se opor à causa da evangelização e também do crescimento da igreja de Jesus. Irmão, tem tanta gente sendo transformada em nossa igreja, tem tanta gente sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, tanta gente sendo salva, tanta gente sendo mudada por Deus. Você acha que o diabo vai olhar para isso com simpatia? Vai dizer, nossa, que bonitinho, eles estão tomando tudo meu, eu estou achando maravilhoso. Você acha que Satanás pensa assim? É óbvio que não. A Bíblia diz que Satanás tem uma missão tríplice, ou seja, em 3: matar, roubar e destruir. Eu costumo dizer que quando Satanás vem na minha vida ou na sua, ele não vem para ferir a nossa vida, ele vem para matar a cada um de nós. Ele não vem para nos prejudicar, nos causar um pequeno dano, ele vem para nos destruir. Ele não vem para tirar uma coisinha nossa, ele vem para nos roubar por completo. Matar, roubar, destruir. Esta é a missão de Satanás. E nós não podemos ser inocentes e pensar assim, não, o diabo está amarrado, irmão, com barbante, porque está saindo toda hora para fazer bagunça. Nós não podemos pensar assim. O verdadeiro, irmãos, a verdade é que Satanás é o primeiro a se opor à causa da evangelização e do crescimento da igreja. Aí veja bem, uma igreja que não está vivendo os valores de Deus, uma igreja que não está ganhando ninguém para Jesus, uma igreja que é um verdadeiro clube social, está todo mundo juntinho, vamos lá para o culto, só nós, graças a Deus só tem nós, tem ninguém para entrar, é só nós. Irmão, uma igreja assim, o diabo fala assim, não preciso fazer nada porque já está na minha mão. Agora a igreja começa a ganhar vida para Jesus, os problemas vão começar a acontecer. Você começa a trabalhar pela causa do Senhor, Satanás começa a se levantar para te prejudicar. Você começa a se envolver com o reino, Satanás começa a dizer, olha, não vale a pena, sai desse negócio, porque eu vou te perseguir. O objetivo do diabo é fazer você pensar que a obra na qual você está envolvida ou se envolveu, Satanás quer que você pense assim, não vale a pena, não vale a pena, deixa isso para lá, não vale a pena você se dedicar tanto, não vale a pena. Tudo que ele quer é que você chegue a essa conclusão, que não vale a pena. Se você olhar, irmãos, em Mateus capítulo 4, é exatamente isto que ele diz a Jesus. Para que você morrer por essas pessoas? Eu te dou todos os reinos deste mundo, é só você se prostrar e me adorar, não precisa passar pela cruz. Não vale a pena passar pela cruz. No primeiro momento, o diabo vai buscar distrações para a nossa vida. Essa, irmãos, é uma das principais razões que tem feito muitos líderes afundarem suas lideranças, porque o fato deles não se prepararem
e também não terem sabedoria para administrar conflito. Tem gente que abandona a escola por causa de conflito, abandona a faculdade por causa de conflito. É bom a gente deixar bem claro, irmãos, nesse primeiro momento dessa palavra, que os conflitos sempre farão parte da vida de um líder. Vamos repetir isso? Conflitos sempre farão parte da vida de um líder, seja o líder qual for. Você tem filho, seu filho está lá pequenininho, está cuidando, daqui a pouco começam a surgir os conflitos. O menino quer ir para o norte, você diz que é para o sul. Começam os conflitos, ele quer namorar com tal menina e você diz, não é com essa menina, meu filho. Ou a menina quer namorar com tal menino, não é assim, meu filho. São os conflitos. E aí por causa disso você vai dizer, eu não quero ter filhos, eu não vou ter mais filhos, por causa dos conflitos. Então, irmãos, conflitos sempre vão fazer parte da vida do líder. Seja qual tipo de liderança você estiver exercendo, conflitos sempre farão parte da vida de alguém que está na liderança. Então, não adianta a gente pensar como Alice no País das Maravilhas, né? Não tem problema, é tudo maravilhoso, tudo ótimo, está tudo zen, né? Tudo azul. Não, irmão, nós precisamos entender que não dá para admitir o pensamento de que não vai haver conflito para quem lidera. Quem lidera precisa ter uma convicção: vou ter conflito para enfrentar, vou ter conflito para administrar. Aliás, viver, irmão, já é um verdadeiro conflito, né? A vida já é um conflito, a gente tem que fazer um monte de escolhas, a gente tem que fazer um monte de coisas na vida. Viver é um conflito. Mas, é muito difícil viver, então morra, né? Porque viver envolve conflito, nós temos que enfrentar, não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Agora então, já que está definido para nós que na vida de um líder sempre vão existir conflitos, nós precisamos pensar o seguinte: então teremos conflito, é fato, tem nada mais a dizer sobre isso. A questão é que nós precisamos agora dar o próximo passo, e a pergunta é: que tipos de conflitos um líder enfrenta? Segunda pergunta: como administrar conflitos? Amém? Vamos pensar aqui nos tipos de conflitos que Neemias enfrentou. Então eu quero dividir aqui em dois grupos, tá bom? O primeiro grupo de conflitos que Neemias enfrentou foram os conflitos internos. Vamos dizer isso junto? Conflitos internos. Mais uma vez? Ok. Esses são conflitos que ele enfrentou com o povo que ele estava liderando, o povo que ele chamou a responsabilidade para levantar os muros de Jerusalém. Segundo grupo são os conflitos externos. Diga comigo, conflitos externos. Ou seja, então esses conflitos externos estão lá no âmbito do Tobias, do Sambalate e do Gesem, que são os três inimigos que se levantam, organizados pelo diabo para poder atingir a vida de Neemias. Então hoje eu não vou falar dos conflitos externos, eu vou falar dos conflitos internos, amém? Vamos pensar aqui em alguns conflitos que Neemias enfrentou na vida dele e na liderança dele. O primeiro conflito interno que Neemias enfrentou foi a falta de motivação. Diga comigo, falta de motivação. Irmão, é horrível você liderar um grupo que tem falta de motivação, né? Quando você começa a enfrentar esse tipo de conflito, você está indo bem, está acreditando, o negócio vai acontecer e de repente você encontra um povo desmotivado, sem motivação, sem vontade de fazer. Estou desmotivado. Irmãos, vamos fazer um evangelismo na rua, e um levanta e diz, que horas? 7 da noite, meu bico de papagaio começou a doer, eu já sei que sábado eu vou estar pior do que eu estou hoje, então não vou não. Aí o outro diz, nesse dia, quando sábado à noite, sábado à noite é o final da novela, eu queria assistir a minha novela em casa, não vai dar para eu fazer evangelismo no sábado. Aí o outro diz assim, mas esse negócio não vai dar certo, eu já tentei fazer isso lá no mês passado, ninguém aceitou Jesus, então isso não vai dar certo. E aí, irmão, começa um monte de gente descarregando as suas crises de desmotivação, gente sem motivação. Aí a gente faz uma pergunta: o que fazer diante da falta de motivação? Diante do desinteresse, que a gente pode colocar aqui, bem paralelo, bem pertinho da falta de motivação, porque a falta de motivação revela também uma falta de interesse. Uma pessoa está interessada em algo. Olha, eu tenho aprendido uma coisa, irmãos,
é necessário, essa é uma frase que eu escrevi, e você pode copiar aí, é necessário uma forte convicção e uma boa argumentação para passar a certeza do seu coração para o coração dos outros. Nota essa frase, irmão. Ela veio do alto para nós, com toda certeza Deus trouxe isso, tá? É necessário uma forte convicção, primeiro. Depois, uma boa argumentação, segundo, para você conseguir passar a certeza do seu coração para o coração dos outros. Amém? Você está anotando isso aí? Amém? Vamos repetir essa frase? Vamos lá? É necessário recentemente um filme foi muito aclamado pela crítica, que era O Discurso do Rei, o nome do filme. Quem já viu esse filme? Alguém já viu? Se você não viu, tem que ver. Você está perdendo um filme de qualidade, filme que não tem sexo, que não tem esse negócio todo, um filme realmente de qualidade. A ideia era o rei Jorge, que ele não conseguia discursar porque ele era gago. Então, dos momentos do filme, quando ele está sendo pressionado a fazer lá os exercícios para poder vencer a gagueira e conseguir falar, ele diz assim: o que é um rei se ele não pode discursar? De que adianta eu saber tudo que eu sei? De que adianta eu ter a visão que eu tenho, se eu não posso passar essa visão? Se eu não posso transmitir essa visão? Aí eu achei essa frase poderosíssima no filme, porque a gente entende que liderança é isso, irmão. Uma pessoa que lidera, ela nunca vai conseguir liderar nos bastidores, oculta. Ela tem que estar à frente, ela tem que estar falando. A gente observa isso, por exemplo, na vida de Jesus. O próprio Jesus, ele reúne os discípulos, ele fala com os discípulos, ele orienta os discípulos. É tão interessante que a gente vê isso no próprio Deus. Como é que Deus se revelou a nós com a visão dele, com o coração dele? Como é que ele consegue passar para nós o que ele pensa? Por meio de quê? Da palavra. O que é a palavra, irmão? Por mais que apareça um pessoal meio assim, sabe, meio tantã, que diz assim: tem um código secreto na Bíblia. Aí tem gente que vai atrás dessas coisas, porque gosta, né? Tem que ver o código secreto. Irmão, deixa eu te falar, não tem código secreto. A Bíblia foi escrita numa língua que eu e você somos capazes de entender, a língua humana. Mas eu não sei hebraico. Glória a Deus pelos tradutores, conseguiram traduzir para chegar até nós no português. E aí a gente consegue entender, porque é uma língua inteligível. Não foi uma língua que um ET trouxe, não é um hieroglifo, não é nada disso, é linguagem humana, de uma forma que a gente possa entender, compreender. É por isso que Paulo diz que ele preferiria falar uma palavra, ou aliás 5 palavras na língua dele, do que 10.000 ou 1.000 palavras numa língua estranha. Porque ele diz que quando se fala uma língua estranha, não há entendimento se não houver o dom de interpretação de línguas. Então é desnecessário. Então a Bíblia foi escrita, irmão, não na língua dos anjos, foi escrita na linguagem humana, para a gente entender. Deus falou com homens que conseguiu entender o que ele estava falando. Quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela, Deus falou na linguagem dele. Quando o anjo chegou a Sodoma e Gomorra na casa de Ló, o anjo não falava inglês, nem naquela época tinha, mas o anjo falava o quê? Na linguagem aramaica ou hebraica, para que Ló entendesse. Você está entendendo, irmão? A argumentação, capacidade de você trazer ideias em palavras, visões em palavras. Quer ver um detalhe do que Neemias faz? Olha para o capítulo 2, por favor. O verso 13 fala da visão dele, do 11 em diante vai falar da visão dele. Ele começa a caminhar. Verso 16 diz que os oficiais não sabiam de nada, né? E aí olha só, no verso 16 diz assim: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Só até aqui, irmão. Olhe para mim um pouquinho que a gente já vai continuar. Olhe para mim. Primeira coisa então que Neemias tem é uma convicção do que ele vai fazer. Ele dá uma sondada em tudo, ele analisa tudo e diz: eu já sei, eu estou convicto. Até aí ele não diz nada, até ele não comenta nada com ninguém, porque ele está buscando o quê? Primeiro, forte convicção. Ele está convicto. Ninguém conseguia dobrar Neemias, porque ele tinha um objetivo, uma convicção. Aliás, outro dia falando aqui sobre Gideão,
Eu falei disso, que Gideão tinha convicção da vontade de Deus. O grande problema da nossa vida é que a gente não tem convicção da vontade de Deus. E aí, quando a gente não tem convicção, qualquer coisa que dizem pode nos parar, porque a gente não está convicto. Agora, quando a gente está convicto, irmão, pode vir o capeta, pode vir o diabo, pode vir quem quiser vir falar qualquer coisa que não para. A gente está convicto. Eu sei aonde eu vou chegar, porque quem me falou é fiel e vai fazer acontecer, vai fazer cumprir. Então, quando a gente está convicto, a gente vai firme. Amém? Eu vou dizer isso para você, irmão, na construção desse templo, glória a Deus que eu tive uma forte convicção da vontade de Deus, porque se eu não tivesse, o que choveu de gente falando coisas e mais coisas, e diz isso, vamos para lá, vamos para cá, e vai não sei para onde, e não é fácil, porque às vezes você pode até balançar se você não estiver convicto. Não, pastor, tem que fazer isso porque não tem aquilo. Uma das experiências que a gente teve foi a experiência do batistério. Deus, quando tinha falado no meu coração, não tinha batistério na visão, não tinha batistério no projeto, não tinha nada disso. Mas aí os irmãos falaram, não, vamos fazer batistério, e deu um trabalhão, vamos fazer. Chegou um momento que eu olhei para o batistério e Deus falou comigo, eu não te falei para fazer batistério. E Deus falou, é? Falei com Deus, então tá bom, Senhor, se o Senhor não falou, eu vou tentar consertar a minha desobediência ao Senhor. Hoje eu estava fazendo um momento de discipulado com o meu discípulo Gabriel. Cadê o Gabriel? Está aí? Está lá, né? Então, estava fazendo um discipulado com o Gabriel, estava mostrando para ele o que aconteceu que nosso querido Moisés não entrou na terra prometida. Aí vocês vão dizer assim, não, porque ele bateu na rocha quando devia falar com ela. Deixa eu te mostrar uma coisa bem legal. Marca a sua Bíblia em Neemias aí, por favor. Vem comigo aqui devagarzinho, em Deuteronômio capítulo 1. É bem rapidinho, não vai doer não, tá, irmão? Fica tranquilo. É igual a injeção da gripe, viu? É de graça, vai lá, bota aqui na testa aqui, ó. Presta atenção, irmão. Presta atenção nisso. Verso 21, capítulo 1, verso 21 de Deuteronômio. Moisés está relatando isso ao povo. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Ele está relembrando aqui, tá, gente? Ele está relembrando o que aconteceu em Números. Números 13. O Senhor põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra, porque Deus falou isso. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes diz. Não tenham medo nem desanimem. Amém? Tudo bem? Agora olha o que vem no verso 22. Vocês todos vieram a mim, dizendo, mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. Olhe para mim um pouquinho, por favor. Deus falou com ele assim, entra na terra com o povo, você está na serra dos amorreus, pode mandar o povo entrar. Aí o povo diz assim, não, Moisés, não entra não. Vamos mandar aí um pessoal de frente para dar uma olhadinha, para a gente ver qual caminho a gente vai entrar. Presta atenção no que vem a seguir. No verso número 23, isso aqui é tremendo. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol, exploraram, agora o caminho. Verso 26, depois do espio, o que acontece? Contudo vocês não quiseram ir, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos, para onde iremos? E bababá, bebebé. E aí então Moisés está argumentando, agora olha só o verso 34, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou, ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei, exceto Calebe, filho de Jefoné, ele haverá e eu darei a ele, a seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Agora veja bem, irmãos, verso 37, leia isso aí, bem alto, por favor. Olhe para cá. Sabe o que Deus falou com Moisés? E Moisés está dizendo, por causa de vocês, Deus não me deixou entrar na terra, porque eu dei ouvido a vocês. O que Deus estava dizendo para Moisés era muito claro, o cajado está na tua mão, o cajado não está na mão do povo, quem tem o cajado é você, Moisés, quem lidera é você, Moisés. Eu disse para você, Moisés, que é para entrar, eu não disse que é para você mandar espia. O problema de Moisés foi dar ouvido para o povo, quando Deus já tinha dito o que fazer. É diferente, irmão, é diferente quando a gente faz uma reunião e estamos ainda descobrindo um pouco da revelação de Deus. Então quando a gente faz uma reunião, a gente ouve as pessoas e pergunta, irmão, e aí? O que você tem a me dizer sobre isso? Para onde nós vamos juntos? E aí a gente ouve os nossos liderados. Agora quando Deus nos dá uma visão, ouvir os liderados é cometer um erro, quando nós temos uma visão de Deus.
Quer ver um exemplo? Gideão. Gideão recebe uma revelação de Deus. Gideão, você vai livrar Israel. Você vai livrar Israel. E Gideão ouve aquilo, e Gideão faz um teste de convicção. Põe o novelo, Deus vai lá e mostra para ele: é isso aí mesmo, Gideão, estou contigo. Aí Gideão falou: Senhor, não estou muito contente não, quero fazer um segundo teste para eu ter certeza absoluta. E ele vai lá e joga de novo o novelo, mais outro teste, Deus responde no teste, ele diz: agora eu estou convicto. Aí Gideão está cercado com 32 mil homens. Deus fala assim: tem gente demais, manda para quem tiver medo ir embora. Gideão fala assim: quem tiver medo pode ir embora. Aí Gideão pensou assim: Deus está louco, ninguém vai embora, está todo mundo querendo lutar comigo, todo mundo é leal a mim. Quando Gideão olha, 22 mil foram embora. Dos 32, 22 mil foram embora. Gideão fica com 10 mil. Deus fala: tem muita gente, manda esse pessoal beber água. Como assim, Deus? Manda beber água que eu te mostro como é que você separa quem é leal a você de quem não é. E aí vão lá, os 10 mil abaixo para beber água. E nisso que bebe água, 300 estão lambendo a água e olhando para Gideão igual cachorro. E os outros estão lá com a cara enfiada na água. E Deus fala assim: ó, quem enfiou a cara na água pode mandar embora, porque eles não são leais a você. Aí Gideão olha, só tem quantos? 300. E Gideão não vira para Deus e fala assim: ó Deus, deixa eu te falar um negócio, 300, Senhor, eu tinha um exército de 32 mil, agora estou com um exército de 300, eu vou tomar pau, Senhor. Não, Gideão não fala isso porque ele está convicto da vontade de Deus. Eu imagino que no meio daqueles, gente que voltou atrás disse para Gideão: Gideão, essa guerra não vai dar certo, você só tem 300, você vai apanhar com 300, Gideão, você vai morrer com 300. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, nessa noite, se você tem 300 leais a você, é melhor do que você ter ao seu lado 31.700 de gente que não é leal a você e que é medrosa. Com 300 você muda o mundo. Amém ou não amém? Quando Jesus chamou os 12, Jesus chamou 12 porque eram leais e podiam ser leais a Ele. Ele não chamou gente que fosse desleal. Então quando a gente olha, irmãos, tem muitos momentos que a liderança comete erros quando dá ouvidos. Tem gente que é líder omisso, que diz assim, aí começa o pastor liderando, Deus mandou fazer, olha, Deus falou assim: pinta a igreja de branco. Aí chega alguém e diz: não vai ser de branco, vai ser de rosa. Outro diz: não, também no rosa não serve, tem que ser azul. Aí vira um circo, parece uma tenda, toda colorida. Aí depois o líder fala assim: então vocês querem fazer? Faça vocês, eu não vou fazer nada, vou cruzar os braços. Deixa eu te falar, eu não sou líder para isso, porque eu sei a quem eu tenho que prestar contas depois. Se Deus falou, nós podemos seguir. Se Deus falou, nós podemos obedecer. Agora, irmão, pode ter certeza de uma coisa: você tem que ter uma forte convicção. Se você não tem uma forte convicção, você nunca vai ser seguido. Se você é uma pessoa que oscila em convicções, você nunca vai ser seguido. Escute bem isso. Sabe por que Hitler foi seguido na Alemanha, por mais que ele levou o povo para a loucura e fez as maiores atrocidades? Porque era um homem extremamente convicto dos seus ideais. Ele sabia o que queria o tempo todo. Um homem desse encanta, um homem desse convence. Você sabe que quando Jesus pregava, as pessoas diziam: eu nunca vi ninguém falar como ele. Ele não fala como os escribas, ele não fala como os escribas, ele não fala como os fariseus. Sabe por que essas pessoas estavam dizendo isso? Eu nunca vi alguém tão convicto da verdade quanto ele. Amém? A segunda parte é a argumentação. Olhe para a sua Bíblia, vamos voltar lá para Neemias, por favor. Então agora você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida, né? Deixa eu te falar outro líder aqui da Bíblia, que fez a mesma coisa que Moisés fez. Nosso querido Saul, grande rei, homem escolhido por Deus, bonitão. Ninguém sobressaía Saul do pescoço para cima, diz a Bíblia. Tão belo que o homem era, tão, sabe? E sabe o que ele faz? Ele está numa guerra. Samuel tinha dado uma ordem para ele por meio de Deus: ó, não deixa ninguém nessa guerra. O rei Agag precisa morrer. E não tome nenhum bem dessa tribo, desse povo. Elimina tudo. Não tome boi, vaca, não tome nada. E ele está lá. E o povo começa a pressionar e dizer para Saul: ah, Saul, vamos pegar, tem tanta coisa aí, tem nada a ver. Mas cadê Samuel? Samuel não está aí. Ah, Samuel nem vai saber. É só a gente não contar para ele. É só a gente não contar para ele, a gente vai lá e pega. E eles pegam bois. E outro, olha o nível como vai piorando. Saul sabia que somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício, e nesse caso era Samuel. Saul era rei. Saul olha e diz: olha, Samuel não chegou ainda para o sacrifício, eu vou sacrificar, não vou esperar não, porque o povo está me dizendo: vamos, Saul, sacrifica você é o cara. Saul vai lá e sacrifica.
Saul começar a fazer sacrifício, Samuel chega e diz assim: o que você está fazendo? O que Deus te falou? Qual foi a ordem de Deus? O que você está fazendo, Saul? E Saul diz: não, eu obedeci a Deus, foi o povo que me pressionou. E Samuel diz para ele: você não entendeu, que Deus está deixando claro que é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência a Deus é mais importante que a gordura de carneiro, Saul. Você errou, Saul. Você é o líder, o cajado está na tua mão, é você que guia o povo e não o povo que te guia. O povo pode te pressionar, você pode até sofrer por isso, mas você não pode deixar o que Deus te falou de lado. Amém? Você está aqui? Marido, quando Deus te dá uma visão, não é que você vai ser cego e surdo para não ouvir tua esposa, a não ser que você tenha plena convicção de que foi Deus que trouxe isso no teu coração, de que é verdade. Guia a tua casa, guia a tua família, guie. Não deixe fazer de qualquer jeito. Pastor, sabe como é que é? Aqui em casa é assim, né, pastor? É meio complicado, né? Eu quero almoçar com todo mundo à mesa, mas sabe como é que é? Adolescente, né? Está lá de frente para a TV e não quer almoçar comigo à mesa. Minha mulher está lá fazendo tricô, fazendo não sei o que lá mais. A outra menina saiu para a rua. Ninguém janta comigo, ninguém almoça comigo. Fazer o quê, né? Só sabe como é que é? Não sei como é que é não, irmão. Porque na minha casa eu sou o líder. Eu preciso guiar a minha família e dizer para eles: aqui em casa é assim. Senta todo mundo à mesa, não funciona a TV. Azaf tem 2 anos, ele quer ver TV. Quando a gente vai orar, a gente desliga a TV. Azaf, nós vamos orar. Nós vamos orar. Agora nós vamos. Ele chora, ele esperneia, ele berra. Não, pastor, ele não entende nada. Deixa ele crescer para você explicar isso. Não, eu explico agora que ele tem 2 anos, porque ele tem capacidade de aprender desde agora. Você está aqui, amém? Então a gente tem que entender isso, irmão. Forte convicção e argumentação. Vamos lá para Neemias capítulo 2. Vamos lá, olha só o que ele agora acontece, irmão. Verso 17. Agora vem a argumentação. Vejam, verso 17: então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Olhe para mim, ele não diz em que vocês estão, ele não diz em que eu estou, ele diz em que estamos. Ele se identifica com o grupo e diz em que nós estamos. Olha como é que nós estamos. Olha como é que ele começa a argumentar: o problema é de todos nós, não é meu. O problema não é seu, o problema é nosso. Olha aí, vamos lá. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Aí o verso 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Ele deu uma motivação para um povo desmotivado, ele deu interesse para um povo desinteressado. Só para você ter uma ideia, olha para cá, irmãos. O povo de Israel já tinha voltado, porque o Ciro, o rei da Pérsia, tinha liberado para o povo de Israel voltar. Eles já tinham voltado há cerca de 90 anos. Durante 90 anos ninguém bateu um prego em Jerusalém, ninguém bateu um martelo em Jerusalém durante 90 anos. Sabe por quê? Falta de motivação e desinteresse. Eles olhavam para o problema e diziam assim: poxa, não tem como a gente resolver isso. Mas Deus levanta Neemias e Neemias diz assim: olha aqui, deixa eu dizer para vocês, nós estamos mal, nós estamos numa situação de humilhação, e nós podemos mudar essa história juntos. Ele não diz: venham, eu vou reconstruir o muro e você vai vir comigo, vocês vão trabalhar para mim. Não diz isso. Nós vamos fazer isso. Amém? Amém? Nós vamos fazer isso. E aí em seguida o que é que ele faz? Ele diz um outro argumento. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus falou comigo. E vocês querem uma prova de que Deus falou comigo? Eu fui falar com o rei, fui pedir autorização ao rei. Sabe o que o rei me disse? Pode ir, e eu ainda vou te ajudar, vou mandar umas cartas para você ganhar madeira para ajudar a reconstruir o muro. E aí Neemias diz para eles: e aí, vocês acham que Deus está com a gente ou não está? Aí o povo já começou a gritar, falar língua estranha: aleluia, Deus está conosco, vamos embora. E aí, irmãos, voltaram a ficar motivados de novo, empolgados, alegres, e partiram para reconstruir os muros. Amém? Você está aqui? Amém? Olha a resposta aí, irmãos, verso 18: e eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Olha o verso 18: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Aleluia! Desmotivação, desinteresse se resolve com uma forte convicção e uma boa argumentação. Amém? Você está aqui? Irmãos, Neemias ele consegue dizer isso para os moradores: vamos colocar um fim à nossa vergonha, vamos deixar de ser zombado pelo inimigo,
Nós somos o povo de Deus, a gente não é qualquer um não. Neemias lembra ao povo quem eles são, ou quem ele era. Neemias lembra às pessoas quem eles são, quem elas são. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, como pastor tem ensinado isso a você há 8 anos aqui. A gente não é qualquer um não, a gente é a igreja de Jesus, irmão. Você sabe o que é isso? Quem tem que bater em retirada é o diabo e não a gente. Nesse negócio de você encarar um demônio, demônio, pastor. Não, irmão, você é a igreja do Deus vivo. A gente não pode deixar que trate a gente de qualquer jeito não, irmão. Não pode não, irmão, com todo carinho. Não vamos ficar brigando com ninguém, logicamente. Mas esse negócio do pessoal fazer da gente gato sapato, como são crentes, vamos pisar neles, irmão, nós temos direitos também. Nós somos cidadãos dessa terra, nós também pagamos nossos impostos em dia. Então esse negócio das pessoas tratarem a gente como se fosse qualquer coisa, o que é isso, irmão? Eu tenho ensinado isso também nessa cidade, irmão. Peraí, tem que ter respeito. Que negócio é esse? Não estou falando de qualquer um não, estou falando da igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do Senhor, amém ou não amém? Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Há 8 anos eu venho ensinando isso. Quando chego aqui, encontro um povo desmotivado, desinteressado, mas lutando com tudo que tinha, mas ainda assim não era suficiente. Irmãos, olha onde nós estamos hoje. O nosso problema é que às vezes a gente até se acostuma com aquilo que é bom. A maioria de vocês nem lembra como era no templo antigo, nem lembra direito. Eu consigo ainda lembrar do espaço, do aperto, sabe, esse templo bonito que a gente hoje está adorando a Deus, tudo direitinho, procurando fazer o melhor, e ainda não está acabado não, tem muita coisa ainda para fazer, acabamento ainda. Mas olha onde nós estamos, irmãos. Talvez você nunca tivesse imaginado que fosse possível, mas você resolveu pegar a visão que está no coração do seu pastor e deixar entrar no seu coração, e entender que tudo é possível que crê. Amém ou não amém? E, irmão, você precisa fazer o mesmo na sua liderança, seja ela onde for, na sua casa, na sua família. Quando você está liderando lá, plantando na terra, tem um monte de gente que vem igual abutres, dizendo para você que não vai dar, que não tem como. Eu amei aquela palavra do pastor Marcos Marcelo, tudo a pregação, mas ele disse uma frase que ficou ecoando dentro de mim, que o cristão, ele não é guiado pelo telejornal. E tem muito crente assim, ouve um telejornal, vem a crise, ele diz, ai meu Deus, vou perder meu emprego. E para a glória de Deus, hoje a Emily mandou lá a notícia, fizemos uma vigília, oramos para o emprego, 2 irmãos conseguiram emprego da nossa célula, né? O Antônio mais um conseguiu emprego, foi? Conseguiram emprego. Aí o Renildo encontra comigo no banheiro, estava passando a visão aqui no final de semana, falou, ô pastor, ora aí pastor, porque está para surgir a oportunidade para eu dirigir um ônibus, e eu, poxa, lá junto do irmão Jaber, e ele já falou comigo que a primeira oportunidade vai ser minha, os irmãos da cela estão orando, e glória a Deus, ele vai começar a trabalhar ou já começou? Começa quando? Sexta-feira? Olha aí que bênção, irmãos, amém? Amém? Irmãos, amém? Não é telejornal que guia a gente não, irmão, quem guia a gente é a palavra. Quem guia a gente é a palavra. E a gente olha para a palavra e vê Abraão próspero num tempo de crise e de fome. A gente vê Isaac próspero numa terra que não dava nada. E muito, irmão, do que acontece com a gente, que a gente é contaminado pelas más notícias. A gente olha para Jairo está chegando cheio de fé, ajoelha aos pés de Jesus, e diz, Jesus, se o Senhor vier comigo, o Senhor pode curar minha filha. E Jairo está caminhando feliz da vida, quando de repente alguém chega e diz para ele, Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha está morta, não adianta mais nada. E eu olho para Jesus, ponho a mão no ombro de Jairo e diz, ei Jairo, crê somente. É só isso que você tem que fazer, Jairo, só crer, não tenha medo não, crê somente. Amém? Irmão, Neemias ele consegue dizer isso. Uma outra coisa que Neemias teve que enfrentar como conflito interno foi a desunião. Diga comigo, desunião. Você anotou aí? Falta de motivação, desinteresse, desunião. Irmão, o povo estava 90 anos sem tocar no assunto de reconstruir o muro de Jerusalém. Cada um está cuidando de suas próprias casas. É nesse contexto que Ageu surge, o profeta, e diz assim, ei, por acaso é tempo de cada um de vocês ficar construindo uma casa bonita para vocês, enquanto o templo do nosso Deus está desse jeito? Inacabado, destruído. Ageu diz isso para o povo como profeta, porque ele também está convicto da vontade de Deus. E aí Neemias encontra um povo totalmente desmotivado, totalmente assim, né? Vamos deixar, cada um cuidando do seu próprio negócio, cada um cuidando do seu próprio interesse, cada um cuidando da sua própria casa. Neemias encontra um povo totalmente desunido. E Neemias começa a trazer, irmãos,
este povo a responsabilidade. Como é que Neemias consegue unir um povo desunido? Neemias consegue encontrar um ponto em comum que aquele povo tinha. Lá no capítulo 2 a gente pode observar isso, irmão. Olha só que maravilha. A convicção de Neemias lá no verso 20, capítulo 2, verso 20. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Quando Neemias libera essa frase contra Tobias, Sanbalate e Gesem, Neemias está dizendo o seguinte: o povo tem algo em comum, vocês não têm algo em comum com o povo. O que o povo tem em comum é que nós sim somos o povo de Deus, nós sim somos aqueles que Deus escolheu, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos os comprados por Jesus, nós não somos qualquer um, há um ponto em comum entre nós, aleluia. A desunião acaba ali, irmão. Às vezes quando a gente se depara, eu já passei por essas experiências de pregar em algumas igrejas com pessoas com conflitos de relacionamento, gente que não perdoa, gente que está de mal com não sei quem, está de mal com o pastor, está de mal com o cachorro, está de mal com todo mundo. A gente encontra pessoas assim e a gente começa a trazer à tona, irmão, o compromisso, o ponto em comum. Ei, o mesmo Espírito que habita em você habita no seu irmão, então não é razão de você brigar com ninguém. Ei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo escreveu isso quando escreveu aos Efésios. A nossa guerra não é contra pessoas. Nós precisamos parar de ser menino e começar a enxergar o que está por trás, irmão, o que está escondido. E a gente consegue achar o ponto em comum e unir todo mundo novamente. Ei, peraí, nós somos servos de Deus, nós vamos fazer isso junto. Nós não somos qualquer um, nós estamos servindo o Deus vivo, e Ele vai nos dar sucesso nesse negócio. E lá no capítulo 3, Neemias distribui o trabalho e consegue colocar gente trabalhando com gente, irmão, gente unida, famílias. Olha só, capítulo 3, ele começa a distribuir, o sumo sacerdote Eliasibe, os seus colegas sacerdotes, começa o trabalho. E aí a gente olha lá para o verso de número 2, os homens de Jericó construíram o trecho seguinte: a porta do peixe, lá no verso 3, foi reconstruída pelos filhos de Azená, ou Asená. E aí lá no verso 4, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez o reparo do trecho seguinte: ele consegue distribuir todo mundo unido, todo mundo trabalhando. Tem um trecho fantástico, eu vou falar disso na próxima semana, é que quando vem o conflito externo, Neemias diz assim: olha, cada um vai cuidar de ter uma espada na mão e uma enxada na outra, ou uma colher de pedreiro na outra. Cada um vai ter isso. Então vocês vão trabalhar e se proteger e proteger os seus semelhantes. Cada um defende as suas famílias. É um por todos mesmo, e todos por um. Vamos lá, é todo mundo defendendo todo mundo. Isso é lindo, irmão. Agora para pensar, um povo desunido ele consegue unir. Olhe para mim um pouquinho. Quando a gente vai para a célula, o começo da célula é assim, irmão. Um olha para o outro assim. Eu vou falar nada da minha vida aqui não. Vai que aquele irmão ali, ó, tá com uma cara de fofoqueiro. Vai contar tudo. Ou nada, sou besta. Aí o outro olha para o outro e diz assim: pai, não suporta aquela pessoa, não sei que pastor foi arrumar me colocar nessa célula, eu nem tenho intimidade com essa pessoa. Ele mesmo responde à crise dele: se você não tem intimidade, você está na célula para ter. Sabe, o começo é assim. A gente precisa sempre lembrar, nós como líderes, o ponto em comum. Nós somos um só aqui é uma família, a célula é uma família. A célula é uma família, irmãos. Então, peraí, nós não podemos, cada um faz o que quer, não, nós estamos unidos. Se a célula fala assim: vamos todo mundo acampar, vamos todo mundo acampar. Amém? Eu não gosto de acampar, mas deixa o meu interesse de lado, deixa o meu achismo de lado, deixa o meu jeito de ser de lado e vou abraçar a causa da família. Quer ver um exemplo muito clássico? Família que diz assim, o pai diz assim: ó, vamos todo mundo viajar. Aí o seu filho de 5 anos, de 10 anos diz: ah não papai, eu quero ficar. Você é meu filho, você vai comigo. Não é assim que a gente faz na família? Não é assim que a gente faz? A gente não lembra as pessoas da nossa família qual é o compromisso que elas têm? Aí a gente fala assim outra coisa: alguém na família está com uma dívida. A dívida não é de alguém. É igual outro dia o irmão estava compartilhando, né?
do pessoal que tem marido que empresta dinheiro para a mulher. Eu nunca vi disso, irmão. Na minha casa nunca teve esse negócio. Mara, me empresta um dinheiro aí, depois eu te pago. Irmão, é tudo nosso. Ou Mara chegar para mim, meu bem, me empresta um dinheiro aí para um salão, depois eu te pago. Que isso, irmão? Nós somos uma família, irmão. Se alguém está doente, é responsabilidade da família inteira. Não é assim que a gente fala? Ó, pastor, não vou estar aí no final de semana não, que vamos a família toda visitar o tio Chico. O tio Chico está dodói, e nós vamos visitar o tio Chico. O tio Chico é fictício, tá, gente? Vamos visitar o tio Chico, ele está dodói, está lá no hospital, vai a família toda visitar o tio Chico, porque o tio Chico é o quê? É da família. Tio Chico é da família. Vamos visitar o tio Chico, e vamos lá todo mundo visitar o tio Chico. Você está aqui, irmão, amém? Esse negócio de, não, vou emprestar um dinheiro para o meu marido, vou emprestar um dinheiro para minha esposa, ainda bota juro, ó, estou te emprestando 500, mas daqui a um mês você já me deve 600, e tem marido que aceita um negócio desse, né? E o pior não é isso, o pior é quando o marido pega e diz, pode deixar a mulher, chega no mês seguinte, não tem não para te pagar não, já era, o pastor disse que é tudo nosso, ainda me bota no negócio ainda, viu? Irmão, Neemias ele consegue achar um ponto em comum no povo. Você que lidera, seja qual for a sua liderança, você precisa achar um ponto em comum. Deus me treinou das melhores maneiras possíveis, irmão. Primeiro me colocou num frigorífico, imagina isso, irmão. Frigorífico, para administrar conflitos ali. Depois me leva para uma distribuidora para administrar conflito. Ih, irmão, um dia deu um pega para capar lá, só Jesus. Quem é que ele chama? Chama o Rodrigo para resolver. Meu patrão fala assim, ó, se virar, o problema é seu. E lá ia eu resolver, reunia todo mundo, porque alguém disse, falou mal de outro alguém, espalhou para outro alguém, aí vamos lá gente, pede perdão. Às vezes eu achava que estava na igreja, né, que eu falava assim, irmão, pede perdão ao outro, né? E a gente conseguir achar o ponto em comum para a gente trabalha o mesmo ideal. Se essa empresa for mal, todo mundo aqui vai mal. Se a empresa fechar, a gente também vai ficar sem emprego, e as famílias vão estar todo mundo mal. Vamos lá gente, vamos pegar firme, vamos trabalhar, nada de ficar morcegando, nada de ficar dormindo aí não, vamos embora, pega firme. A gente tem que achar um ponto em comum, irmão, amém? Quer ver outro problema? Divisão. Como é que Neemias administra isso? Jerusalém estava assim há cerca de 90 anos. O povo estava acostumado àquela situação. E aí, tem um detalhe, Neemias ele tem que enfrentar os grandes proprietários e apoiar a camada popular. Irmão, presta atenção nisso. O negócio estava tão feio, você vai ver isso no texto, que Neemias não sabia, mas ele vai descobrindo isso, que o pessoal que tinha dinheiro, que era do povo, presta atenção, olha para mim um pouquinho, que isso aqui é importante. O pessoal que tinha dinheiro do povo, ele vinha no outro que não tinha dinheiro e falava assim, ó, vou te emprestar um dinheiro, mas a juro. O outro já pegava dinheiro emprestado porque não tinha dinheiro, né? Quem pega dinheiro emprestado é porque não tem dinheiro, a lógica é essa. Só que o sujeito ainda emprestava com juro alto. E aí, para piorar a situação, chegava no final, no dia do pagamento, a pessoa que pegou dinheiro não tinha como pagar. O que os grandes bambambãs fazem? Então tem uma solução, seus filhos vão trabalhar para mim de escravos. E aí eles estavam dando os filhos como escravos. Neemias vê um povo dividido. Sabe como é que Neemias resolve isso, irmão? Vamos lá para a palavra? Você está aí? Por isso que eu digo a você, leia Neemias, irmão, leia Neemias. Capítulo 5, irmão. Capítulo 5. É maravilhoso, irmão. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Capítulo 5, verso 2. Alguns diziam, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuarmos vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E aí vinha outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras, nossas vinhas. Apesar de sermos, olha o verso 5, do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os filhos deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram até entregues como escravas e nós não podemos fazer nada. Verso 6. Você está pensando que o homem santo não fica furioso? Olha o verso 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e repreendi os nobres e os oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio.
porque não tinham resposta. Argumentação. Verso 9, por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo, vocês devem andar no temor de Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Eu, meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Que lindo, irmão. Ele dá exemplo dele mesmo. Ele diz: chega, acabou esse negócio de juro aqui, a minha família tem isso, mas não vão fazer isso mais não, acabou. Olha aí para a sua Bíblia. Verso 11, ele dá uma ordem, porque ele é o líder: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E o verso 12, e eles responderam: nós devolveremos tudo que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. E aí olha só, irmãos, agora vem uma palavra. Verso 13: também sacudi a dobra do meu manto e disse para eles: Deus assim sacuda a sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. Amém? Amém? Depois você lê o capítulo 5, você vai ver muita coisa interessante também. Como é que ele administra a divisão do povo? Com o exemplo dele, dizendo para o povo: não tem motivo, com uma palavra de ordem, assumindo a posição dele de líder, e ele consegue reunir o povo de volta. Neemias era um homem determinado. A motivação mais profunda de Neemias era o temor que ele tinha de Deus. Eu posso ter todos os defeitos, porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, teria morrido, não estaria nem aqui, nem existiria. Mas uma coisa, irmão, eu tenho lutado desde que aceitei a Cristo, ou desde que fui aceito por Ele. Eu tenho no temor de Deus a minha maior motivação. Líderes de verdade têm no temor a Deus a sua maior motivação. Eles não fazem as coisas por outra coisa a não ser porque temem a Deus. Eu não estou no ministério por outra coisa a não ser porque eu temo a Deus. Você está aqui, amém? O que me mantém de pé é o meu temor a Deus. E o que mantém de pé um grande líder é o temor que ele tem a Deus. Pode ninguém estar olhando, mas eu sei que Deus me vê. Isso é temor. Olhe para a sua Bíblia, no verso 15 e 16 do capítulo 6. Capítulo 6, verso 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Qualquer um que olhar para esse templo também tem que chegar a essa conclusão. O grande Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido na época da Segunda Guerra, combatendo a resistência contra os nazismos, ele disse assim: nunca desista, nunca, 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 nunca desista. Amém? Conflitos sempre vão existir, e nós precisamos aprender a administrar os conflitos, internos e externos. Internos é o que nós temos para essa noite. Os externos veremos uma outra ocasião. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus pela palavra dele para a tua vida. Quem sabe você estava liderando, pensando em desistir, e Deus traz agora uma palavra de motivação. Se você quiser aplaudir o Senhor, quiser abrir tua boca, glorificar, fique à vontade. É para o Senhor, é para a glória dele, é por ele, é por causa dele. Amém? Aleluia.